Temos aí uma deturpação da fé das pessoas. Vestimentas aparatosas, maldições e absolvição do sacerdote. O pretexto contra tudo isso apareceu nesta época, lançado pelos dissidentes que apareceram primeiro no século XI. A pregação, a princípio realizada pelos mendicantes, foi um esforço desses homens espirituais para darem ao povo alguma coisa melhor que não havia na sua igreja. Então a iniciativa primeira desses que se esforçaram, um esforço pessoal, para tentar divulgar a verdade da palavra de Deus, sem ter qualquer tipo de apoio e, na verdade, sendo duramente perseguidos por essa igreja institucionalizada. Esses homens espirituais para dar ao povo alguma coisa melhor que não havia na sua igreja, mas a igreja, de um modo geral, nada aprendeu. À proporção que a Idade Média chegava ao fim, não se verificava qualquer esforço da igreja no sentido de purificar o seu culto. Então temos aí o texto que consta no livro de Robert Hasti Nichols, História da Igreja Cristã, página 129, Casa Editora Presbiteriana, essa edição é de 1960. Não poderia mais os tempos passarem sem haver uma importante reação a este tremendo descaso por parte da igreja oficial. Assim é que de dentro dela mesma começaram a surgir forças que em primeiro momento tentaram a reformar a partir de dentro, sem sair de dentro dela, propondo reformas, propondo que eles olhassem para a palavra de Deus, propondo que eles corrigissem aqueles atos, aquelas atitudes, aqueles ensinos que eram totalmente controvertidos, mas a arrogância deles não lhes permitiu dar ouvidos a esses apelos. Tantos monges importantes que nos fogem a possibilidade de empreender uma ampla análise, até por falta de registros sistemáticos, mas vamos mencionar casos exemplares a fim de estabelecermos a força destes movimentos e seu ulterior desenvolvimento com aqueles que não mais poderiam ser abrigados dentro dos muros desta catedral. Então eles são a célula-mãe do movimento que vai aumentar, vai se expandir, vai se difundir cada vez mais, a tal ponto em que não seja mais possível detê-los, não seja mais possível refreá-los, não seja mais possível silenciá-los, quando então, associando-se a certos poderes políticos, empreenderá uma reforma com uma ruptura que permanece até hoje. Então isso foi inevitável, em função da postura soberba, arrogante das lideranças dessa igreja institucionalizada, que não deram qualquer tipo de ouvidos aos inúmeros apelos históricos que foram feitos, que foram realizados, e o sangue derramado desses que pretendiam reformar e trazer a igreja de volta para os trilhos. Veja só. Força desses movimentos e seu ulterior desenvolvimento com aqueles que não mais poderiam ser abrigados dentro dos muros desta catedral. Então a imagem metafórica da catedral para exemplificar esta igreja institucionalizada. E passaram a reconstruir o edifício da igreja desde as bases, voltando ao fundamento secular, a pedra angular que fora rejeitada pelas autoridades eclesiásticas de sua época, e que também já fora rejeitado por essas autoridades da Idade Média, o que motivou os reformadores a novamente reconstruírem a partir desta pedra, Cristo, a rocha de escândalo. Então eles abandonaram, eles deram as costas então a todo este empreendimento que não era para a glória de Deus, mas sim para a satisfação da ganância, do desejo de poder dos homens, quer envolvidos aí no âmbito eclesiástico ou político, mas sempre havidos por poder, havidos por estabelecer-se aí como dominadores de todos os homens e manter cativa suas consciências, aos seus erros. Então, uma vez que não surtiu o efeito esperado, eles não deram atenção, não houve reformas empreendidas de dentro da própria igreja, foi inevitável que eles então empreendessem essa reforma com uma ruptura, para que eles pudessem de fato abandonar todos esses erros, eliminar, purgar todos esses erros e voltar à pureza da palavra de Deus. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Então, temos aí princípios norteadores da reforma.
Pedro Valdo, 1140 a 1218. Vejamos aí qual a contribuição deste grande homem de Deus para esses movimentos da reforma anteriores, né? Então é uma proto-reforma. É aqueles que estão começando movimentações que vão culminar, né, com a grande reforma, com Martinho Lutero sendo aí a figura, né, que é muito mencionada aí, associada à reforma protestante. Mas antes dele houveram todos esses movimentos aqui, toda essa ebulição que veio a dar, né, que veio a resultar naquele grande rio, naquele caudaloso rio. Então há esses diversos pequenos rios que vão confluir para dar naquele caudaloso rio da reforma. Um nome muito significativo para esta revolta fervilhante contra os desvios da igreja e a ânsia por reformas importantes dentro desta mesma igreja, principalmente em relação à horrível ganância com a qual estavam impregnados os representantes do clero, partiu de um homem que se deixou impressionar profundamente por uma mensagem do Evangelho de Mateus. Veja a singeleza, né? Veja como a pureza do Evangelho é o que de fato motiva pessoas a grandes atos. Então esta palavra, né, este trecho do Evangelho, que é tão singelo, tocou profundamente no coração de Pedro Valdo, de tal maneira a impulsioná-lo a enfrentar todos os riscos que enfrentou, todas as contrariedades, as intempéries, tudo aquilo que ele teve que pagar com um preço caro para poder pregar esta verdade tal qual ela é. Se livrar dessas mordaças impostas aí pelas lideranças eclesiásticas e proclamar a verdade em Cristo. Olha só. Um abastado comerciante de Lyon, na França, que ao ouvir a passagem de Mateus 19:21, se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Esta semente entrou profundamente no coração de Pedro Valdo, a data conforme já mencionamos aí, que aceitou o desafio e o cumpriu literalmente, passando a doar seus bens aos pobres da igreja, atraindo para si não elogios, mas sim a desaprovação de um clero que já sentia o cheiro da revolta, uma vez que ele está fazendo algo que o povo certamente esperava que fosse feito, atos assim fossem empreendidos pelas suas lideranças eclesiásticas, uma vez que essas não estavam dispostas a qualquer tipo de ação em relação ao Evangelho, a se submeter à verdade do Evangelho. Aqueles que assim o faziam, naturalmente, automaticamente serviam como denúncia contra esta inércia deles, esta falta de ação deles. Então Pedro Valdo começa a despertar os ciúmes, da mesma forma como Cristo despertou os ciúmes dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, das lideranças da sua época. Porque o modo de viver dele, a pregação dele, os milagres dele, a presença dele era uma denúncia, mesmo que ele não abrisse sua boca, só a presença dele já era uma denúncia contra a hipocrisia, a falsidade, o desvio dessas lideranças. Assim também acontece na situação de Pedro Valdo, é algo semelhante. Os atos de entrega dele à verdade do Evangelho, a tentativa dele de viver isso na prática, literalmente, já era uma denúncia contra essas lideranças. Veja só, mas sem a desaprovação de um clero que já sentiu o cheiro da revolta, pois não estava disposto a seguir Valdo em sua resolução. Mas este prosseguiu e em 1179, antes do concílio laterano, conseguiu uma audiência com o Papa Alexandre III para tentar a autorização para a abertura de uma ordem dedicada à pregação sobre a santa pobreza. Veja que esse ideal será futuramente adotado por um grupo, um segmento dentro desta mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Eles adotarão esse princípio. Só que quando Pedro Valdo aparece com essa proposta, num primeiro momento ele é duramente rechaçado. Ok? Então veja aí que há muitas coisas que depois são adotadas meramente por estratégia política. Da mesma forma como a Igreja, durante tantos séculos, tinha como escritura canônica, sagrada, autorizada, os mesmos livros que constam na nossa Bíblia, que contém 66 livros, ok? Só que, vindo a reforma e a denúncia, a grave denúncia contra tantas heresias que eram adotadas dentro da Igreja Católica, eles trataram então de empurrar para dentro do cânon
muitos outros livros que na verdade sempre foram tidos como hereges, sempre foram tidos como apócrifos, mas que tinham no seu conteúdo meios para a aprovação de certas